Ok, gravando. Bom, saudações para quem vai assistir esse bate-papo Vedanta. Estou aqui com o Nagar. A gente hoje quer trazer como pauta aqui o tema Pramana, que são os meios de conhecimento. E a inspiração surgiu de uma questão que surgiu ali em comentários de uma publicação do grupo, do Mike. E eu dei uma resposta para ele que era explicando o Pramana da perspectiva do Jiva, né? Porque o Pramana para os Jivas, para os indivíduos, são os sentidos, os órgãos sensoriais, os seus instrumentos. Então, a nossa mente é dependente dos sentidos para obter qualquer conhecimento. E aí a gente estendeu essa conversa, né, Nagar, entre eu e você, e o Nagar também trouxe a perspectiva da consciência original como o Pramana real, no final das contas, que é quem possibilita todo esse conhecimento para a experiência, né, dos indivíduos, dos jivas. Tudo bem, Nagar? Tudo bem, Fábio. Tudo tranquilo. Então, mais um bate-papo Vedanta. E o Pramana, né, traduzido em inglês, significa meio de conhecimento. Means of knowledge, meio de conhecimento, ou veículo de conhecimento, né? Sim. Então, tudo aquilo que revela um fenômeno, né, um objeto de conhecimento, tudo aquilo, né, através do qual a gente pode obter um conhecimento, ou contatar, né, um conhecimento, é um meio de conhecimento, né? Naturalmente, como a gente diz, se eu quero ouvir uma melodia musical que eu gosto muito, eu não posso colocar um tampão nas minhas orelhas, entendeu? E abrir meus olhos para ver se eu posso curtir realmente aquela melodia. Não, eu vou fechar até mesmo os olhos, entendeu? Fechar a boca e manter minha audição aberta, porque a audição é o Pramana para aquele objeto de conhecimento chamado uma melodia musical. Então, cada um dos nossos órgãos sensoriais, eles são Pramanas no sentido que esses 5 órgãos sensoriais, eles permitem ao indivíduo, né, de receber esses estímulos do corpo, né? Então, em outras palavras, órgãos sensoriais, eles automaticamente, inevitavelmente, sem nenhum esforço, eles se conectam com seus respectivos objetos sensoriais. Então, a gente não pode imaginar de querer compreender uma melodia musical através dos olhos somente, entendeu? Ou através do nariz, etc. E, do mesmo modo, a gente não pode curtir, né, um prato, né, um prato muito delicado, muito maravilhosamente, né, brasileiro, etc., né, uma peixada, como é que dizia mesmo, as peixadas ali? Uma moqueca. Uma moqueca. A gente não pode ir curtir um prato brasileiro assim, né, e chegar lá e dizer assim, ok, mas eu deixei o meu palato em casa, eu vou curtir através da audição, eu vou curtir através do meu nariz. Eu brinco muito porque eu fui sempre um glutão, comia, queria comer sempre mais, e acabei desenvolvendo intolerâncias, né, digestivas, né? Então, hoje eu não posso comer isso, não posso comer isso, não posso comer aquilo. Aí eu brinco com isso, eu digo, tudo bem, o palato, né, esse órgão sensorial do palato, né, do sabor, ele está meio comprometido, mas ainda assim eu tenho o meu olfato, né? Então, quando eu vou em algum almoço ou janta, onde tem coisas que eu não posso comer, eu peço licença e vou lá com o meu nariz como é que se diz? Me deleito, né? Delícia, entendeu? Adorável esse prato, etc, etc. Então, é muito limitante, né? Mas a gente pode até mesmo, né, improvisar, né? Mas, fundamentalmente, cada um desses órgãos sensoriais, eles são pramanas para os seus respectivos objetos sensoriais, né? Então, o que é o pramana? Eu acho que vocês já devem lembrar, eu definindo o que é o pramana, é aquilo em cuja presença fenômeno, objeto, são
capturados, são percebidos, são conhecidos, são revelados. Então, aquilo em cuja presença o fenômeno objeto pode ser experienciado e conhecido, aquilo em cuja presença é um pramana, né? Então, cada um dos nossos órgãos sensoriais são pramanas, mas, como a gente sabe, os órgãos sensoriais, né, na verdade, os nossos órgãos físicos, né, porque se eu fechar o meu olho físico, eu não consigo ver um sightseeing, um paisagem maravilhoso, né, lá em Ubatuba, naquelas ilhas lá, eu fiquei cego, cheguei no Brasil, fiquei cego, então eu não vou poder curtir, né, essa beleza natural, essa paisagem, etc. Então, se por acaso eu não tenho o meu instrumento físico, né? Porque uma coisa é um instrumento perceptivo e outra coisa é o órgão perceptivo. Como a gente já determinou claramente, existe uma distinção entre o instrumento de percepção e o órgão de percepção. O instrumento de percepção pertence ao corpo físico e o órgão de percepção pertence ao corpo sutil, né? Então, o instrumento de percepção, né, precisa estar em boas condições, o órgão de percepção que pertence à mente, ele precisa de estar, né, sustentando o instrumento de percepção, ele tem que estar por trás do instrumento de percepção, só para dar uma ideia, um exemplo muito simples. Muitas vezes a gente vai e a gente está muito ocupado na mente, a gente entra em contato, né, visual com as coisas, mas a gente não vê nada. Por quê? Porque a mente não estava por trás, né, do instrumento de percepção, chamado os olhos, que estava vendo alguma coisa, mas a mente estava ocupada com outras coisas. Uhum. Então, o órgão de visão, que pertence à mente, ele não pôde ser operativo de tal modo que o instrumento de percepção pudesse realmente ser um instrumento de levar ao jiva um estímulo, né, um estímulo perceptivo, visual, né, através do instrumento e do órgão de percepção visual. Então, isso para fazer uma pequena distinção. Então, nós temos instrumentos de percepção, os órgãos de percepção. Então, nós estamos lidando já com 5 fontes, né, através dos quais, ou uma linguagem diferente do Vedanta, como alguns dos nossos textos diz que nós somos consumadores, né, como os porcos, sempre consumindo. A gente consome experiência, né? A nossa grande vassana pela experiência, a gente consuma através de muitas bocas, né? E essas 5 bocas são os instrumentos de percepção, as outras 5 bocas são os órgãos de percepção. Então, os instrumentos e os órgãos fazem de nós um aparato com 10, né, 10 bocas, né, que consegue capturar e experimentar, né, o mundo dos objetos, né? Então, através desse contato com o campo, a gente tem todos esses estímulos que não são nada a menos que um outro nível de pramana, chamado a mente, esteja presente com a capacidade de integrar esse estímulo, entendeu? O estilo mais denso no campo físico, o estilo sutil na mente, e aí a mente, né, no corpo sutil, a mente vai integrar esses estímulos como uma experiência única, entendeu? Eu vejo um copo, eu digo assim, ok, agora sim, agora meus órgãos, meus instrumentos de percepção associado ao meu órgão de percepção e minha mente que integrou, entendeu? Esse contato, e agora eu tenho uma experiência desse copo com água, né? Uhum. Então, as pramanas foram meus instrumentos de percepção, meu órgão de percepção e a minha mente, né? Mas se esse copo d'água fosse um objeto intelectual mais complexo, que requeresse, como se diz, requeresse? Requeresse análise, né? Requeresse análise, investigação, etc., aí eu precisaria de fazer uso de um outro pramana, que é um pramana ainda mais sutil, chamado intelecto. Uhum. Né? Essa equação matemática que é apresentada a mim através de um papel, visualmente, ou a tela do computador, ela entra, né, ela é integrada, a minha mente recebe e o meu intelecto processa,
como um outro nível, né, mais sutil, de Pramana, aquilo em cuja presença esse objeto intelectual é capturado, experimentado e compreendido. Então, o intelecto é um Pramana mais sutil, né, mais sofisticado, mais, é o aspecto mais inteligente, né, mais discriminativo, né, puramente a nossa faculdade de discernimento e discriminação, né? A mente é aquele aspecto que integra, sente e que nos motiva, né, a investigar e responder, digamos assim. Uhum. Então, tudo isso são níveis diferentes de pramanas. Pramanas é aquilo em cuja presença as coisas são reveladas e conhecidas, né? Sim. Que é a experiência humana, e os pramanas, elas só são relevantes em relação ao jiva, porque, como nós sabemos, Fábio, somente os jivas são as entidades que experienciam e conhecem, né, os objetos, né, de mithya, os objetos do campo, né? Então, o meio de conhecimento é através dos jivas, são as únicas entidades que conhecem e experimentam o campo. Então, já compreendeu? Ishvara não é uma entidade que experiencia, e muito menos a consciência, o ser pleno, né? Sim. É o jiva que serve a esse propósito. Então, nós temos todos esses níveis que são necessários para que um fenômeno qualquer, que seja em mithya, entendeu? Seja ele sutil ou denso, emocional, mental, intelectual, ou físico, ou auditivo, ou visual. Então, qualquer que seja um objeto de conhecimento, ele precisa dessa combinação de pramanas até que ele chegue no intelecto, né? Então, o que nessa conversa que eu tive com o Fábio, a questão é que o pramana fundamental por trás de todos esses pramanas é o quê? É a consciência, aquilo em cuja presença as coisas são reveladas e conhecidas. Então, isso falando do ponto de vista perceptivo, cognitivo do jiva, né? Mas nós temos uma outra questão, que é a questão que qualquer objeto de conhecimento, ele requer todos esses pramanas que nós citamos. Mas existe um objeto de conhecimento cujo todos esses pramanas não são suficientes. Entendeu? Qual é esse tipo de objeto de conhecimento, Fábio? Então, deixa eu só entender a colocação que você fez. Os pramanas sentidos não são suficientes. Você fala das escrituras. Nós falamos dos pramanas, os pramanas como os instrumentos de percepção, os órgãos de percepção, a mente e o intelecto. Então, com esses pramanas à nossa disposição, essa sequência do mais sutil ao mais denso, nos permite, entendeu? De conhecer, na presença desses pramanas, eu conheço esses objetos, até mesmo esses objetos extremamente intelectuais e sofisticados. Sim. Mas, então, a gente pode conhecer tudo no mundo da ciência física, química, psicológica, tudo a gente pode conhecer através desses pramanas. Mas existe um objeto de conhecimento cujos sentidos não bastam. Esses pramanas, entendeu? Não só os órgãos de sentido, mas a mente e o intelecto não bastam. Consciência e existência não limitada. E esse é o autoconhecimento. Então, o que ocorre? Ishvara, quando ele viu que o jiva humano, né, ele jamais conseguiria resolver esse problema, né, do sofrimento psicológico derivado dessa total ignorância em referência àquilo que nós somos, ele falou, ok, eu mandei para os caras lá, eu mandei os 10, 15, a gente, de modo geral, a gente apresenta como 13 ou 18 pramanas, entendeu? 18 bocas através do qual a gente consegue, né, transacionar, né? Esse 5 mais o ego, o intelecto, mais a mente, o intelecto, o ego. Eu mandei para os caras esses 13 ou 18, quando a gente integra os instrumentos de ação também, os órgãos de ação. Sim, sim. Isso para eles e não basta, eu cometi um erro, entendeu? Então,
O que é que eu preciso fazer? Eu preciso de revelar, através dos rishis, né, um outro pramana. Então, de novo, a gente vai definir o que é o pramana. É aquilo em cuja presença as coisas podem ser reveladas e conhecidas, né? Então, esse outro pramana é o que a gente chama o Vedanta, né? É o corpo de conhecimento apresentado no Vedanta, porque somente através desse corpo de conhecimento nós temos a possibilidade, porque é tão contraintuitivo, entendeu? Então, é quase impossível de a gente compreender sem essas dicas de Ishvara, né, através dessas revelações védicas, que ele revelou, né, os conhecimentos védicos de tal modo que ele se tornasse o pramana que nos permite, né, compreender esse conhecimento chamado autoconhecimento, conhecimento referente à minha real natureza, identidade como luz da consciência, né? Então, esse é o pramana de Ishvara, das escrituras, entendeu? Porque a consciência, o intelecto, a mente, o ego e todos os instrumentos e órgãos sensoriais quase sempre não bastam, quase que invariavelmente não bastam, porque a mente do indivíduo, até mesmo que ela comece a se fazer essas perguntas mais fundamentais, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Sem essas revelações das escrituras védicas. Ah, não, mas eu conheço tantas pessoas que não precisaram de nenhum contato com os Vedas. De repente, não, mas tiveram contatos com alguns fragmentos dos conhecimentos védicos, através de fulano, ciclano, etc., etc. Em outros casos, eles já tiveram contatos com esses ensinamentos védicos, eles já trouxeram com eles de outras vidas esses conhecimentos védicos, esse pramana, que nessa vida, né, precisava só de ser visto mais claramente, por exemplo, né? Sim. Então, existe a consciência, é aquilo em cuja presença as coisas são reveladas e conhecidas, é o pramana principal. Para o mundo, né, da ciência, o mundo do fenômeno experienciável e conhecível, né, objetivável, etc. Mas quando a gente quer conhecer, né, o conhecedor, a real natureza desse jiva, a gente precisa de um outro pramana, que são as escrituras védicas. Esse é o ponto, praticamente, Fábio. Sim, sim. Você pode falar Shastra mais Pramana. sobre... E aí, no material que eu tinha, por causa do livro que você me mandou, o Vedanta, The Big Picture, fala também... Ah, não, isso é um outro texto do Paramartananda que ele estava colocando em termos dos sentidos, né? Então, para o corpo sutil, sempre há uma dependência dos sentidos. Os sentidos, contudo, Nagar, me parece que, né, veja se está adequado o que eu estou falando, há uma independência dos instrumentos, visto que os instrumentos físicos, né, para percepção do ambiente, porque, por exemplo, num estado de sonho, a gente vê, ouve, pode até sentir cheiros, etc., né, tem tato, embora os instrumentos não estejam ativos no sentido de que eles não estão capturando Interativas, o do meio, né? Então, há uma dependência dos sentidos para que as faculdades do corpo sutil, manas, intelecto, ego, estejam ativas, porque elas são sempre extrovertidas, né? Elas dependem dos sentidos para a obtenção de qualquer conhecimento. Então, surge Shastra Pramana como um meio de conhecimento que também é dependente dos sentidos, né? Esse Sim. texto do Paramartananda estava falando, inclusive, da importância não só do Shastra Pramana, mas do Sabda Pramana, que é a verbalização, o testemunho verbal do professor esclarecendo as escrituras, que da perspectiva do aluno, né, do aprendiz, ele vai depender do Pramana ouvir, né, para ter o conhecimento. Porque até isso é um outro bom ponto, né? Porque a gente diz, então tudo bem, se eu tenho as escrituras e eu tenho a minha audição e tenho a minha visão ainda em funcionamento, né? Coloco um óculos bom, etc., a minha audição ainda,
eu posso, na minha visão nesse caso, eu tenho a minha visão e eu tenho acesso às escrituras, então eu posso simplesmente utilizar o Pramana, o Shastra, né? E Aham. autoconhecimento. Aí, quando a gente diz, as escrituras védicas, os ensinamentos do Vedanta, eles são pouco eficazes sem um professor, a menos que o estudante seja altamente qualificado, que é muito raro, né? Aham. O que eu quero comentar em referência ao que você disse é que esses órgãos sensoriais, eles não são independentes dos instrumentos sensoriais, visto do ponto de vista de que no estado de sonho a gente projeta, né, o conteúdo mental nosso, a gente projeta isso, Ah, sim. quando todos os instrumentos sensoriais eles estão desligados, suspensos, né, ou desligados. Eles não são completamente independentes, porque eles vão projetar projetar, né, esses conteúdos, essas impressões sutis, eles vão projetar através da coleta anterior, antecedente, Ah, sim, sim. dos órgãos físicos, entendeu? Os órgãos, Ah, os elementos físicos. Então, até mesmo a projeção do sonho, ela não é uma projeção totalmente independente dos instrumentos físicos, porque ela requer essa coleta dos instrumentos físicos, que permanece depositada no corpo sutil e que se manifesta como epifanias ou sonhos ou coisas desse tipo, entendeu? sim. Ou percepções de vidas passadas, etc. Então, Aham. que elas se projetam, né, de tempo em tempo, mas elas são resíduos ou resultados daquilo que a gente trabalhou no campo através dos nossos órgãos sensoriais. Fábio, você me dá um segundo, por favor? Ok, eu dou um stop na gravação aqui. Ok, voltamos. Então, como eu estava dizendo, é, essas projeções, né, desses estados, né, subjetivos, é uma realidade subjetiva do indivíduo, Sim. ela é completamente independente dos instrumentos sensoriais físicos, porque elas são resultados ou produtos desses contatos anteriores, Sim. né? Primariamente houve um contato com É por através isso dos que sentidos com o meio é, físico, né? é por isso que a gente diz que o crescimento, o desenvolvimento espiritual só é possível quando o corpo sutil é associado com o corpo físico. Porque somente através do corpo físico a gente pode colher novos aprendizados, Sim. entendeu? Através dessa interação com o campo, a gente pode realmente trabalhar os nossos karmas. Uhum. Através dessas subjetividades pessoais, né, mentais, etc., a gente fica reciclando as vasanas, né, reexperienciando essas vasanas nessas dimensões, né, mentais, emocionais, que são subjetivas. Né? Muito bom. O Paramartananda, ele usa também o conceito de Pramanam, fazendo uma distinção, né? Você estava falando disso, mas do conhecimento pela percepção direta, né? Entra bastante nisso que você estava falando, e pela percepção que é analisada, a análise daquilo que foi percebido diretamente, né? Então aí entra todas as categorias de Pramanam, como conhecimento inferencial é um exemplo, né? Sim. Eu não estou vendo o fogo, mas eu sei que está pegando fogo, aonde está pegando fogo, porque eu estou vendo a fumaça, né? Também pode ser posterior ao evento, se eu evoco uma memória e dessa memória eu faço uma análise e obtenho um conhecimento a partir dessa análise, né? Sim. Sim, e existe um outro aspecto do Pramana, né, dentro do contexto do Vedanta, que a gente coloca, como uma das analogias mais importantes para descrever, né, em associação, em analogia com o ser, a existência, etc., que é a luz do fogo, a luz do sol, né, a luz elétrica. A tecnologia nos permitiu desenvolver a luz elétrica, né? Uhum.
luz é esse princípio que é uma forma de pramana, porque revela os objetos também, né? E a luz, ela é, dentro do contexto do Vedanta, uma analogia maravilhosa, porque ela é uma representação, um símbolo do conhecimento, né? O conhecimento, a consciência, ou os Vedas, etc., é aquilo em cuja presença as coisas são conhecidas. Então, a luz física, ela revela e permite a nós de conhecer esses objetos, né? Então, a luz da consciência é uma luz que a gente diz a luz em analogia, né? em comparação a essa energia, né? A luz da consciência, porque é a consciência que revela, né? Tudo aquilo que pode ser conhecido pelos jivas humanos, e todos os jivas em geral, né? Sempre é uma das pramanas mais fundamentais a nível da nossa experiência física, né? A luz. Sim. E aí me ocorreu que tem uma interdependência da visão com essa nossa luz física, né? Porque se ela não está presente, eu não posso conhecer. Se está a escuridão total, eu não conheço os objetos do meio. Sim. E isso é interessante porque nós vimos esses dias o desenvolvimento das 3 energias, os 5 elementos, e a conexão entre a luz, o fogo, né? E o desenvolvimento da visão. Sim. E aí os outros elementos também, a audição, dependendo do elemento espaço que propaga o som, né? E os odores através do elemento terra, né? Muito interessante. Tudo por aí. Muito legal. Super. Eu acho que a gente foi o nosso bate-papo Vedanta mais curto, né? Porque a gente cobriu rapidinho o tema, não? Eu sabia que não ia ser muito extensivo, a menos que você queira estendê-lo um pouco com outros comentários, né? Não, eu acho que ficou claro. A gente pode produzir essa visão telescópica ao inverso, né? Que fundamentalmente a consciência original é o único Brahmanan real, mas a partir do macrocosmo físico do universo, a gente tem a dependência dos sentidos para que tudo seja capturado pelo corpo sutil, né? E as funções do corpo sutil também dependem desse extrovertimento dos sentidos para analisar, para categorizar, para determinar aquilo que está acontecendo no meio. E tudo isso por quê? Porque o corpo sutil é um instrumento refletindo a consciência original, possibilitando o conhecimento do universo, da projeção de Maya, né? Um ponto interessante para compreender porquê de eu querer enfatizar a consciência como pramana, né, primordial e fundamental, é que para que qualquer conhecimento, experiência possa ocorrer, né, qualquer revelação, conhecimento, experiência possa ocorrer, a gente precisa dessa associação da consciência com todos esses outros fatores, né? Uhum. Todos esses fatores eles têm que estar em place, né? Colocados assim. Mas o que ocorre é que todos esses fatores, desde o órgão, o instrumento físico, o órgão sensorial, a mente, etc., eles dependem de um fator original, sem o qual nenhum desses fatores nem mesmo existe, entendeu? Então, o porquê que a gente diz que o ser consciência, no final das contas, é o cara, né? Porque o fator a partir do qual todos os outros fatores dependem, entendeu? Uhum. Tudo depende desse fator original, fundamental, que é a consciência. A consciência, a mente depende da consciência, ela existe como não separada, depois o intelecto, né, os órgãos sensoriais, os instrumentos, o corpo físico, tudo isso é sempre dependente da consciência. Sem a consciência, nada disso é possível. Então, muito bom. Tudo ocorre somente devido a esse fator, e nada mais é do que aquilo que nós somos, né?
Sim. A existência simplesmente que vivifica tudo e não é limitada a nada, né? Que está nesse campo de conhecimento objetivo. Esse princípio que brilha na mente do indivíduo, né? E brilha como esse princípio conhecedor, às vezes chamado de testemunha impessoal, que devido a essa identificação errônea, né, com o reflexo, né? O reflexo se identifica, né, com as suas noções, ideias, experiências, histórias, e ela se torna um princípio testemunha pessoal, em vez de impessoal, né? Sim. Mas fundamentalmente essa consciência ela é impessoal. Excelente, Nagar. Ok, caríssimo. Acho que esse tópico... Eu gostaria de sugerir que a gente faça a próxima vez um bate-papo sobre um tema que eu gostaria que você me ajudasse a desenvolver. E não é que a gente fazer necessariamente um esquema, né? Um esquema visual ou como é que o Alex chamou mesmo? Gráfico? Gravuras, gráficos. Gravuras, ou não necessariamente isso, mas a gente precisa de ilustrar sempre mais e mais e mais esse ponto que é importantíssimo para todos nós, que é o desenvolvimento da atitude do Karma Yoga, né? Que é o reconhecimento desse fator chamado Ishvara, né? O Lorde desse universo manifesto, e o relacionamento entre o Jiva com o Ishvara, né? Explicando mais em detalhes isso e explicando o modo através do qual a gente pode desenvolver um estilo de vida que nos permita desenvolver essa vassana, uma vassana espiritual religiosa, como na Índia, entendeu? Nós temos essas vassanas materialistas no Ocidente, extrovertidas, materialistas, que veem as coisas que a gente quer, né? No Oriente, na Índia, nessas cidades, né, mais espirituais, eles têm a de ver Ishvara em tudo e reconhecer Ishvara e agradecer Ishvara por tudo. Então, eu gostaria de um esforço coletivo do grupo, da gente começar a desenvolver mais esses conceitos e colocá-los de modo mais prático na medida que possa desenvolver essa perspectiva de saber que de manhã eu acordo porque Ishvara, ele manteve todas as minhas funções fisiológicas, me manteve vivo, entendeu? Me regenerou, etc. Aí de manhã cedo ele abriu os meus olhos, eu tive o meu primeiro suspiro, e esse primeiro suspiro, imagina que esse primeiro suspiro nosso seja um suspiro de que diga assim, associado com o pensamento: uau, obrigado, Ishvara, mais um dia de vida, que noite que você me propiciou. Obrigado, Ishvara, eu tive tantos sonhos. Você vê que tem diversas vassanas ainda que me perturbam, etc. Mas sempre, entendeu? Associando as nossas experiências ao Lorde Ishvara, entendeu? Acender um incenso, ir comer café da manhã, preparar, lembrando, entendeu? Obrigado, Ishvara, você está movendo as minhas pernas ainda. Sim. E consigo caminhar graças ao seu poder, etc. Manter vivo essa perspectiva de que tudo realmente só existe devido a esse princípio, conhecimento, inteligência, esse ser vivo, autoconsciente, que não é enclausurado numa construção corpo-mente, mas é simplesmente conhecimento, energia, conhecimento, né? Inteligência pura. Então, o próximo bate-papo, eu sugiro a gente comece a falar um pouco mais sobre isso. Sim, vamos falar. Fundamental, né, Naga, para aquele nosso senso de paz interior também, treinar isso, de reconhecer Ishvara em tudo, né? Sim. Estabelecer gradativamente esse relacionamento com Ishvara até que ele possa permear todo o dia, né? Sim, então, isso, eu me lembrei agora do Ronaldo José, eu ainda estou em débito com ele, porque eu não sei de onde começar a escrever tudo isso para ele, porque
possa ser colocada numa redação ou numa fórmula matemática, mas é a constante contemplação e compreensão, assimilação desses ensinamentos contidos no Bhagavad Gita, né? Sim. Que conhecem claramente o relacionamento entre Jiva e Ishvara e o mundo, né? E o meio ambiente, e o porquê da necessidade dessa compreensão e dessa atitude Karma Yoga, esse processo de preparação da mente. A gente precisa, de novo, reforçar isso, né? Relembrar, né, todos nós isso, a importância do Karma Yoga, Sim. o purificador, preparador da mente mais natural e mais eficaz que existe. Né? Fala para o Ronaldo assistir lá os vídeos do Passana Yoga. Fala para ele, manda um recado para ele também, Tá porque tem um pouco de Bhakti ali, muito interessante, e quando você postar isso para ele, também coloca uma mensagenzinha, caso ele não sei se ele está acostumado a ver todas as postagens nossas, mas se você colocar uma mensagenzinha dizendo assim, a gente falou de você, o Alino falou de você, etc. Eu vou marcar ele na publicação desse vídeo aqui, aí eu ponho nos comentários, então. Sim, ótimo. Legal? Tá, querido, um abraço forte, um abraço a todos. Namaskara, a gente Namaskara. Um bom dia para vocês aí. Saudações a todos, saudações, professor. Eu vou parar a gravação aqui.